Olá, eu sou o Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e esta é a bancada antiga de restaurações do museu. Se você não assistiu ainda os vídeos do Museu da Eletrônica, eu lhe dou bem-vindo ao passado. Assistindo esse vídeo, você está voltando no tempo, pelo menos há 50 anos no passado. Os exemplares de aparelhos clássicos que nós mostramos aqui no canal objetivam convidar você a fazer exatamente isso, uma viagem no passado. O Museu da Eletrônica existe para resgatar, restaurar e preservar esses aparelhos que fizeram parte da vida das pessoas num passado recente, mas que infelizmente foram condenados ao esquecimento. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um rádio que não é a primeira vez que falamos aqui no canal, mas dada a situação aqui eu resolvi compartilhar também, assim como já compartilhei os últimos dois vídeos que estão aí. Um vídeo anterior a este, onde eu mostro um defeito muito crítico que parecia ser um mau contato nesse rádio. E um vídeo anterior a este eu mostrei a identificação das bobinas da chave de ondas desse rádio, que é uma coisa bem complexa e talvez alguém em algum momento possa se beneficiar desse conhecimento. Esse é o Philco Super Transglobe modelo B471. Rádio clássico fabricado pela Philco do Brasil em 1965. E aqui tem uma coisa bastante sugestiva logo na logomarca da Philco da época: de fama mundial pela qualidade. Então, na própria logomarca, eles já dão aqui sinais do que eles se propunham a fazer nesta época. Bom, ninguém tem dúvida, quem conhece, que esse rádio é um rádio bastante sensível. Até hoje ele se destaca como um receptor capaz de receber estações de outros continentes, por que não? Claro, guardadas as proporções de que nós estamos falando aqui de uma tecnologia primitiva lá dos anos 1960. Então esse é o manual original que acompanhava esse rádio, e aqui tem então todas as instruções de funcionamento do rádio. Aqui tem estações, e isso é uma das coisas mais legais desses rádios. Lista das emissoras de ondas curtas, somente ondas curtas aqui. É lógico que a imensa maioria dessas estações não existem mais, mas tem uma coisa muito legal, que aqui no tambor ele tem escrito, que era uma coisa relativamente comum na época, o nome de algumas cidades que com certeza na época tinha estações e que o rádio iria sintonizar. Eu vou ver se é visível para vocês. É interessante compartilhar isso para quem nunca viu um rádio desses de perto. Então, logo aqui em ondas tropicais tem escrito ali São Carlos, Sorocaba, Bauru, Recife, Londrina, radioamadores, e assim vai, Fortaleza, Uberlândia, Relógio Federal. Olha que interessante, né? Numa época que não existia internet, o rádio era a internet. Vitória, Goiânia, Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Curitiba, Recife, Guanabara. Olha lá, o estado da Guanabara, né? Olha que interessante, que não existe mais. E vai indo, Peru, Salvador, Uruguai, Brasília, Rio de Janeiro, Estados Unidos, Argentina, Canadá, São Paulo, Vaticano, Itália, Equador, Portugal, França, Belém, Alemanha, Suíça, BBC. Olha a BBC de Londres aí, em torno de 15 MHz mais ou menos, né, em 19 metros. Japão, Suécia, de novo Estados Unidos, e assim termina a relação das inscrições que vem no tambor desse rádio. Acompanhava ainda o manual do rádio, o esquema. A gente já comentou várias vezes sobre isso, o respeito que a indústria tinha para com a assistência técnica. O esquema original do rádio, com a relação dos componentes aqui, do chassis, e aqui
o manual de calibração desse rádio. Bom, esse manual, para quem não tem experiência, com certeza ele pode ser um pesadelo, porque ele não é muito claro, ele não explica em detalhes como fazer essa calibragem. Você precisa saber. Aqui é mais ou menos como uma bússola que indica o norte. E agora, como chegar lá no norte, sou eu que tenho que tomar as providências, se vou ir caminhando, de bicicleta, de carro, de trem, de avião. Aqui apenas indica o norte. Bom, deixando o manual de lado, vou falar agora sobre este projeto. Esse é mais um rádio do Sr. Lanes, lá de São Paulo. É o terceiro rádio dele que a gente faz a restauração. E por que tem uma peculiaridade interessante nesse rádio? Porque esse é o segundo rádio que o Sr. Lanes comprou como sucata na internet para servir de doador para um primeiro rádio que a gente fez o projeto para ele. Só que quando esse rádio chegou aqui e a gente foi olhar para o rádio e examiná-lo, nós chegamos à conclusão que o rádio estava no seu estado original. Ele estava, lógico, não bem conservado, ele foi vendido como sucata, então naturalmente o proprietário fez um ótimo negócio, mas o rádio estava original, com pouquíssimas intervenções técnicas ou alterações, praticamente não tinha alterações nesse rádio. Então nós conversamos com ele e ele concordou e entendeu que seria uma pena sucatear um rádio nessa condição, ainda mais um Super Transglobe B471 fabricado em 1965. Então ele aceitou a nossa sugestão e acabou comprando outra sucata pela internet, que aí sim virou um doador desse aqui. Por um tempo esse doou peças para o primeiro e agora esse recebeu peças da sucata que sobrou. E ao final desses projetos nós vamos devolver então para o proprietário tudo que sobrou. Bom, como esse rádio chegou aqui, ele tinha sinais externos de que havia sofrido desgaste, né? Então a alça está desbotada, aqui a parte branca amarelou, ele tinha um quebrado aqui, de um dos lados estava quebrado, a tampa do compartimento de pilhas está craquelada e essas abinhas que seguram ela no lugar estão quebradas também, ela também tem um rachado aqui. O visor estava craquelado e não mais translúcido, não dava mais para enxergar direito dos dois lados. E a eletrônica desse rádio, de fato, assim, dado a baixa qualidade desses resistores que nós conhecemos como RB, através de colegas mais antigos, a gente sabe que RB são resistores brasileiros ou resistências brasileiras. Praticamente todos os resistores do rádio foram substituídos porque estavam alterados. Então, o rádio ganhou resistores novos. Capacitores cerâmicos, aqueles famosos, conhecidos nossos, listrados, né? Olha só, zebrinha, dá para chamar assim, que não tem marca, a gente não sabe a procedência disso aí, estavam alterados. Os capacitores eletrolíticos, lógico, né? Evidentemente, nós temos um rádio com 55 anos de vida, no mínimo, os capacitores eletrolíticos estariam aí esgotados ou com capacitância alterada. Uma coisa que infelizmente acontece, todos os núcleos das bobinas estavam quebrados a parte de cima, a parte plástica. O que é isso aqui? Isso aqui é resultado de alguém que pega uma chave de fenda e que não deveria fazer isso e acaba quebrando a parte de cima dos núcleos. Então, ainda bem que nós tínhamos um rádio doador para ceder núcleos em boas condições que foram para esse rádio agora. Ele tinha algumas adaptações bastante grotescas, alguém tinha adaptado aqui um knob de rádio motorrádio, aqui um outro knob totalmente desconhecido, mas teve aqui uma coisa boa, um knob original nós conseguimos recuperar, e ele vai poder ser usado lá pelo proprietário em um dos seus outros rádios. Como é que nós resolvemos o problema da falta dos knobs para esse rádio?
Bom, esses knobs originais não existem. Eu nunca consegui encontrar, a não ser em rádios doadores em sucata. E a proposta de fazer em 3D fica muito cara. Fazer o molde é muito mais caro do que o próprio knob, então a gente acabou não fazendo isso. Nós conseguimos 2 knobs na sucata, que são parecidos com o original, logicamente não são os originais, mas são parecidos. E se o proprietário quiser em algum momento substituir, ele pode tirar esse aqui, colocar esse, e se eventualmente ele conseguir esses knobs, ele mesmo pode fazer a troca, porque eles saem facilmente. Falando da eletrônica, nós tivemos então o par de transistores de saída de áudio que estava com defeito, o áudio estava baixo e fanhoso, então nós colocamos um par de transistores de áudio, que são transistores que pode se chamar de par casado, né? Eles têm o mesmo ganho estático ou HFE muito parecido. O transistor que estava com aquele defeito de mau contato que você viu no vídeo anterior, se você não viu, volte aí no vídeo anterior. A gente fala disso aqui, é bem interessante. E mais o transistor amplificador de RF que foi substituído para melhorar o ganho, e um transistor de FI que nós já havíamos substituído. Bom, essa é o relato da eletrônica desse rádio, assim como a estética, ou as partes estéticas do rádio. E a pedido do proprietário, nós fizemos mais uma coisa. Esse é o suporte de pilhas original desse rádio. Esse nós conseguimos recuperar. Ele não estava em boas condições, ele tinha pilhas vazadas, mas depois de uma limpeza, retirando o óxido que se depositou no plástico, depois de colocar os contatos de pilhas na lixa líquida e receber uma pintura com a tinta preta, muito parecida com a original, o suporte de pilhas volta a ter aí o seu brilho original. Mas, como o proprietário gostaria, assim como nos outros 2 projetos, ele gosta de usar esses rádios na energia elétrica, bem avisado de que estão sujeitos a interferências elétricas, logicamente, ele sabe disso. Nós tínhamos um desafio aqui. Qual o desafio? Esse rádio ele usa a alimentação simétrica. Ele tem 4,5 volts, uma derivação central, e mais 4,5 volts do outro lado. Por que isso? Porque o circuito de saída de áudio, que a gente pode chamar de quase complementar, ele não usa um transformador de saída de áudio, ele vai ligado direto aos emissores. O emissor do transistor de cima está ligado no coletor do transistor de baixo e vai lá para o alto-falante. Então o alto-falante vai praticamente ligado direto no par de transistores de saída de áudio. Então o circuito precisa uma alimentação positiva em relação à massa e uma alimentação negativa. Então existe uma derivação central entre as duas pilhas. O que acontece? Para funcionar na energia elétrica, nós temos então que entregar um ponto comum, um negativo em relação a esse ponto e um positivo em relação a esse ponto. Na verdade, a massa é o negativo. A massa não é o ponto comum. O ponto comum vai lá nos transistores e no circuito e no alto-falante. Bom, então isso é um problema. A fonte terá que ser simétrica. E foi o que nós fizemos. Nós construímos uma fonte simétrica, tendo então uma saída com 3 fios. Um ponto comum, um mais B, que é 4,5 volts, e um menos B, que é menos 4,5 volts. Só que aí que nasce o problema. O conector original desse rádio, de 3 pinos, a gente não consegue reproduzir. Nós não conseguimos achar um conector que fizesse o trabalho de entregar essa alimentação simétrica para o rádio. Então o que a gente foi obrigado a fazer? Achar um conector que fosse possível fazer essa comutação entre a fonte de alimentação e o suporte de pilhas. E o que tinha disponível na nossa cidade, talvez até exista algum conector melhor para isso, mas o que tinha disponível era exatamente um P10 estéreo.
Como ele é estéreo, ele tem então um ponto comum e um mais B e um menos B na nossa aplicação. Logicamente que isso aqui é para áudio. Em áudio ele tem um negativo, um canal A e um canal B. Mas, dada a dificuldade de encontrar um conector específico, então o que a gente fez? Quando o proprietário quiser usar na energia elétrica, assim como nos outros rádios, ele vai colocar a fonte aqui dentro, ela vai entrar aqui direitinho e vai espetar aqui então o conector e o rádio vai estar na energia elétrica. Quando ele quiser usar pilhas, ele vai tirar a fonte, vai espetar o compartimento de pilhas e pronto, e o rádio vai ser usado nas pilhas. Essa então foi a proposta que nós fizemos e assim deu certo, né? Bom, agora para finalizar esse vídeo, a gente vai lá para a área externa fazer uma escuta, mas antes disso, o de praxe, o que a gente sempre faz, que é a lavagem completa do rádio, tirando toda a oxidação, sujeira, pó e tudo que pode eventualmente prejudicar o funcionamento do rádio, tanto internamente como externamente. Essa antena, ela infelizmente ela não tinha a pontinha, então a gente pegou essa pontinha de um rádio doador, de uma antena doadora, e soldamos aqui. Ela tinha um dos segmentos também que estava se soltando, então nós tivemos que fazer uma solda também aqui nesse segmento. E logicamente não ficou exatamente como uma antena original desse rádio, mas como ela é uma antena muito rara, pelo menos essa aqui está aí funcionando agora. É isto, uma lavagem completa, uma desoxidação e uma revitalização devolveram o brilho e a beleza para esse rádio. Agora nós vamos lá para a área externa, vamos ver o seu funcionamento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, obrigado porque você assistiu e até o próximo vídeo. São 19 horas e 30 minutos, o sol já está se pondo. Tem aquele característico tempo estranho de verão aqui no sul do Brasil. A temperatura caiu hoje, a temperatura agora, a sensação térmica pelo menos está na casa dos 20 graus. E eu enxergo nuvens de chuva no horizonte. Bom, vamos lá, vamos para a escuta final então desta restauração. Vou começar por ondas médias, como a gente sempre faz. E depois vou comutando as faixas e vamos ver o que a gente vai sintonizar aí nesse horário. Rádio Guaíba de Porto Alegre, 730 kHz a 420 km daqui. Ondas tropicais, não temos mais estações. Eventualmente captamos alguma coisa de radioamadores aqui. ...60 metros... Também vou repetir aqui. Quem deu essa sugestão, logo no início,
39 metros. Dessa realidade, Sarah. Nós estamos com... Trinta e um metros. Isso muda a nossa forma de se relacionar com o nosso mundo. Yo creo que es la fórmula de la victoria, ¿no? Cada uno tiene que dar lo máximo de sí para ganar. Yo creo que ustedes están... 综合行政执法支队副支队长樊希敏介绍，其次有。他们运行型中心负责人。 25 metros. Niños ucranianos, sobre todo los niños que son católicos. Celebración. Aquí nada más se llama Banco 19 metros. Dezesseis metros.